como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o BMC Pre-Market, aqui a gente traz os principais assuntos, os principais movimentos do mercado financeiro no Brasil e no mundo e, claro, já projetando o dia de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023 e, claro, o radar é inflação, inflação, inflação. Daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, saem os dados do CPI, inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Um dado muito importante, um dado muito esperado para saber como é que anda a questão inflacionária lá nos Estados Unidos, que é um ponto muito sensível, um ponto muito importante para a tomada de decisão relação à taxa de juros pelo Federal Reserve na próxima semana. Talvez não haja mudanças significativas na taxa de juros, talvez o Fed até tenha a perspectiva de manter a taxa de juros inalterada na próxima reunião, mas dependendo de como vier o número hoje, os investidores, o mercado, já começa a fazer projeções para as próximas reuniões, para as taxas terminais. Será que chegou no pico de juros? Será que o Federal Reserve ainda precisa fazer aquele ajuste adicional para trazer a inflação um pouco mais para baixo, para tentar conter um pouco do ímpeto da economia americana? Claro que todas essas informações, essas repercussões, a gente vai trazer ao longo da nossa programação aqui na BMC News,
ao longo do dia de hoje, justamente porque o dado sai 9h30 da manhã. E claro que toda essa expectativa em relação ao dado da inflação acaba movimentando os ânimos dos investidores, acaba movimentando o ânimo do mercado financeiro, tanto que na Ásia as bolsas ficaram no negativo, aversão ao risco na Ásia, com toda essa expectativa em relação à inflação nos Estados Unidos. Claro que tem toda a situação envolvendo a desaceleração da economia chinesa, todas as questões ainda envolvendo as questões chinesas e asiáticas, mas isso também tem o componente de expectativa. Lá na Ásia, para a gente ter uma ideia, Tóquio fechou numa queda de 0,21, Hang Seng 0,09, Taiwan fechou em elevação e a China, Xangai caiu 0,45, Shenzhen caiu 1,12%. As bolsas lá na Ásia fecharam no patamar negativo. Assim como a gente está vendo um mau humor também nas bolsas europeias. Eu estava monitorando aqui, DAX na Alemanha caindo 0,86, CAC na França caindo também 0,86 e FTSE no Reino Unido caindo 0,25% agora. Tá certo que agora há pouco saíram os dados de produção industrial na zona do euro, também no Reino Unido. Esses dados, trouxeram ali uma queda de 1,1% na produção industrial da zona do euro em julho em relação a junho. A gente tem visto os últimos dados europeus mostrando bastante contração econômica, seja PMI, seja PIB, seja produção industrial, seja venda no varejo. A Europa vem sofrendo esse cenário mais restritivo de contração, e isso tem também gerado algumas expectativas, tem gerado algumas repercussões. Amanhã é dia de Banco Central Europeu. Amanhã, Christine Lagarde e seus diretores do Banco Central Europeu vão determinar o futuro da taxa de juros por lá. Num cenário tão contracionista, o que se espera é que a taxa de juros seja mantida no mesmo patamar atual. Mas é claro que a gente vai avaliando todos esses dados e também vendo a repercussão desses dados junto aos operadores de mercado para saber exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Amanhã é dia de taxa de juros lá na zona do euro, no Banco Central Europeu. A gente falou de inflação, que é o tema do dia, inflação ao consumidor nos Estados Unidos, mas o tema do dia ontem foi a inflação aqui no Brasil. O IPCA menor do que o esperado, inclusive a gente trouxe ao longo da nossa programação as repercussões. O IPCA menor do que o esperado trouxe um ânimo, trouxe um fôlego, trouxe uma movimentação positiva para o Ibovespa, que fechou em patamar positivo, contrariando as bolsas internacionais, descolando de Estados Unidos. A gente subiu 0,93% num dia de maior otimismo, onde a curva de juro fechou e muitas empresas, muitas companhias mais sensíveis, tanto ao juro quanto à inflação, acabaram vivendo um dia de alta, um dia de otimismo, um pouco mais de apetite ao risco por parte dos investidores. Ou seja, vamos ver como que vai ser o dado de hoje para a gente ver a repercussão no nosso Ibovespa, para a gente ver a repercussão aqui no nosso mercado financeiro. Bom, o dia hoje é de muita expectativa e claro que a gente vai trazer grandes convidados, grandes operadores de mercado, grandes traders, grandes analistas para a gente tentar entender um pouco dessa composição, o que acontece lá, o que reflete cá e como que os investidores se movimentam ao longo do dia de hoje com todas essas expectativas. Aqui comigo no estúdio, Marcel Martins, para a gente começar esse papo no Pre-Market, trazendo os principais destaques de hoje. Marcel, seja muito bem-vindo, um prazer falar contigo, muito bom poder contar com a sua presença aqui no nosso Pre-Market. Bom dia para você, meu caro. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Como já previsto, o mercado à espera aí do CPI. Ontem nós tivemos o IPCA que veio de grande agrado para o mercado. Bolsa continuou o reflexo aí de alta, levando em consideração a semana passada que foi um pouco mais conturbada, mas parece que o início da semana começamos com o pé direito, agradou bastante grande maioria dos investidores, na briga de ursos e os touros.
parece que a ponta da compra foi a vencedora. E claro que não dá para deixar de lado hoje o CPI dos Estados Unidos às 9h30. A gente espera que o mercado reaja dentro dos números que o mercado aguarda e vamos ver aí o que vai acontecer às 9h30 no mercado de hoje. Ô Marcel, grande foco, né, de inflação e que a gente comentou ontem e deve... Às 9h30 no mercado de hoje. Ô Marcel, grande foco, né, de inflação e que a gente comentou ontem e deve ser um foco hoje é preço de petróleo. Preço de petróleo disparando, inclusive hoje, acima dos $92 o barril. Preço do petróleo vem subindo bastante nos últimos meses, mais de 30% de alta nos últimos meses. Preço do petróleo acaba sendo esse ponto central e ponto sensível também dos indicadores que a gente viu ontem, que a gente vê hoje e que também podem movimentar as expectativas do mercado. Preço do petróleo, como que está essa percepção, Marcel? Vamos lá. Rompeu a barreira dos $90 o petróleo, segue forte, né? A oferta e demanda mudou, a gente vê briga aí por oferta de petróleo. Claro que na falta, na escassez, acaba elevando um pouco esse preço. Isso mexe diretamente com o Petrobras, para os adoradores, né, da estatal, da companhia Petrobras, tem que ficar de olho em barril. A gente não sabe se o barril chega a $100, se ele pode romper a barreira da luz aí, né? Mas brincadeiras à parte, sim, vale a importância da gente acompanhar a cotação do barril, uma vez que isso vai mexer diretamente com o preço de Petrobras. E eu falo de Petrobras mais uma vez porque é um dos papéis mais líquidos da Bolsa e geralmente o investidor ele sempre fica posicionado em papéis como a estatal. Vamos dar uma olhada então em Petrobras, porque eu estava até curioso, né? Estava olhando o gráfico de Petrobras, né? Principalmente Petri 4, e nos últimos dias tem um movimento interessante que tem pavio para cima, pavio para baixo, mas parece que o preço não movimenta muito, né? E até o volume está um pouco reduzido. O que isso pode trazer de informação para o investidor? De repente, com esse preço mais elevado de petróleo, o investidor pode estar fazendo mais trades, está fazendo mais entradas e saídas do papel. O que pelo gráfico você consegue olhar, Marcel, nessa movimentação de Petrobras? Vamos lá, Felipe. Olha, o investidor, a gente sabe que o mercado, nós temos vários retrovisores ali, vários balizadores para a gente tentar buscar uma ideia, um racional de onde o preço pode se movimentar. Mas parece que o investidor, principalmente o big player, né, o institucional, ele está contrariando a expectativa de mercado, uma vez que parece que essa briga de preço para cima de petróleo não está mexendo muito com o Petrobras. A gente vê, Felipe, que desde a semana passada o papel trabalhou ali próximo à região dos R$33 e quase encostamos ali o queixo nos 34, tá? Então, por mais que nós tenhamos aí e tivemos dados de inflação, juros e agora CPI hoje, 9,30, petróleo aí disparado, a gente não sabe quando esse preço do petróleo vai ser contido, se será contido, né? O mercado, mais uma vez, a gente só trabalha com projeção e não com certeza absoluta, mas parece que se houver continuação de alta de petróleo, parece que para a Petrobras não está sendo um problema. Petrobras que vive dias de glória, né, Marcel? Que, sim, inclusive, puxando muito o índice, né, ao longo desse último ano e que muita gente fala, pô, se não fosse Petrobras, ou pelo outro lado, né, se não fosse a queda de Vale, o índice poderia ter movimentos diferentes, né? A gente podia ter qualquer movimento para baixo, se não fosse esse ímpeto de Petrobras, ou um movimento mais acentuado para cima, se a Vale tivesse um respaldo ali de alta e não necessariamente as quedas recentes. O que você está projetando para índice? O que você está projetando para o Ibovespa, né? Visto que a gente teve um mês de agosto muito fraco, né, com saída de investidor estrangeiro, com baixa liquidez, com investidores ainda meio avessos ao risco. E setembro, né, a semana passada foi aquela semana de feriado e a gente não teve muito indicador para a gente conseguir ver a tendência. Segunda e terça a gente teve alta no Ibovespa. Talvez seja um movimento
que pode mostrar para os investidores que a gente vai ter um mês um pouco melhor? Você acha que a gente vai ter um mês um pouco mais interessante agora em setembro, Marcel, olhando esse retrospecto desses últimos 2 dias, né? E a semana passada que acaba não contando muito? Sim, eu acredito que graficamente o mercado sim já deve antecipar um pouco os números que vieram dentro e melhor do que esperado, né? Mais uma vez reforçando a importância de ficarmos atentos com indicadores de inflação. Visto o gráfico de índice dos últimos dias, Felipe, eu acredito que índice possa testar ali na região novamente dos 120, 121 mil pontos, né? A gente vê aqui no gráfico de time frame de 5 minutos, a gente fez vários Ws aqui, né? Um double W, como brinca aqui no mercado. Chegamos a encostar nos 115.670 pontos no dia 23 de agosto e agora, neste mês 9, a gente vê aí o índice esticando cada vez mais para cima. E claro que bolsa não sobe à toa, né? O dólar não cai à toa, o índice não cai à toa. Então, com certeza, isso aqui já mensura a expectativa de uma retomada aí de crescimento macroeconômico do mercado. Pois é, a gente fica esperando aqui, né, os movimentos. Inclusive, daqui a pouquinho, 9 horas, abre o índice futuro para a gente começar a entender essa movimentação. O que a gente percebe é que lá fora o dia está meio azedo, né, Marcel? Todo mundo esperando esse CPI, todo mundo aguardando, e parece que ninguém quer tomar uma atitude um pouco mais enfática, um pouco mais contundente, todo mundo meio pé atrás. Ninguém quer sair na frente, se a gente pode dizer assim, no dia de hoje, enquanto não saírem os dados do CPI. A gente deve ter um dia mais fraco de movimento até as 9h30 e aí depois pegar alguma direção. Como que é a sua percepção desse comecinho de dia aqui para o investidor também ficar monitorando o que faz, se entra, se não entra, se olha para um lado, olha para o outro? O que você está esperando aí até os dados do CPI, como se comportar nessa manhã de quarta-feira, pré-inflação dos Estados Unidos? Excelente pergunta, Felipe, principalmente para os iniciantes, né? Todo operador de bolsa, investidor, ele fica sempre atento em assuntos, notícias, fatos que de uma certa forma movimentam com uma forma mais precisa direcionada do mercado. Então, quando a gente fala de CPI, um dos dados mais aguardados pelo mercado, é claro que o trader mais experiente, aquele que entende um pouquinho mais da maldade, né? Ele vai sim esperar o dado do CPI para tomar uma decisão um pouco mais firme, mais consistente. Então, eu acho que a gente não deve esperar para a abertura das 9 horas em ponto um volume muito forte, não só do índice, mas como o dólar também, visto que o mercado vai ficar de olho às 9h30 em ponto. 9h30 saindo dado, com certeza aquele operador que tiver 1 milésimo de segundo de mais precisão, ele vai tomar a frente aí e com certeza vai ter mais sucesso no trade. Pois é, Marcel, estava até olhando aqui, né, movimentação do mercado financeiro, dos futuros lá nos Estados Unidos, tá todo mundo nesse compasso de espera mesmo. O Dow Jones cai 0,16, o S&P cai 0,15, a Nasdaq cai 0,22%, nessa manhã aí pré-inflação nos Estados Unidos. Tá certo que hoje é o dia de inflação ao consumidor, amanhã é o dia de inflação ao produtor, o PPI, também entra no radar, mas acaba que o CPI acaba sendo o dado mais aguardado, o dado mais esperado, até porque tem toda aquela questão dos núcleos de inflação, né? O núcleo da inflação que tira os itens mais voláteis, como energia, como alimentação, enfim. E a energia está muito no radar por causa do preço do petróleo. A inflação de serviços também vem dentro do CPI, vem dentro da inflação ao consumidor, que acaba sendo também um ponto bastante sensível nessa análise inflacionária. Por quê? Porque os bancos centrais, ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, têm falado justamente o seguinte, que trazer a inflação mais alta para perto da meta acaba sendo um primeiro passo mais tranquilo, administrado com política monetária, sobe o juro, essa inflação começa a cair ao longo dos próximos meses, mas tem aquela segunda etapa, aquela segunda linha que acaba ficando um pouco mais complicada, que não é muito com política monetária que se controla, né? Aquela última milha que o Federal Reserve gosta de falar,
que é justamente quando a inflação está 3 e pouco, quase 4 ali nos Estados Unidos, para trazer para 2% de novo, essa última milha acaba ficando meio complicada. E aí a inflação de serviço, turismo, uma série de questões ali inflacionárias nos preços que acabam impactando nesses dados e fica um pouco complicado. Até mesmo, Marcel, estava lendo recentemente, né, que muita gente fala assim que tem muitos empresários, né, muitas empresas que fazem aumento de preço como uma forma até de se proteger de uma inflação que ele imagina que vem lá no futuro. E aí causa inflação agora, esperando ver a inflação no futuro, mas já causa agora. Então, é um efeito quase que psicológico também inflacionário, de uma inflação que o empresário vê que pode chegar no futuro e ele já aumenta o preço agora. Ou que pode mexer com a vida dele no futuro, ele já aumenta o preço agora e aí fica um pouco mais complicado de trazer essa inflação de volta para a meta de 2% lá nos Estados Unidos. É um cenário bastante complexo, né? Um cenário bastante complicado que os investidores, como você falou, principalmente os iniciantes, têm que monitorar muito direitinho para tomar atitude com consciência, com tranquilidade, para também não perder dinheiro em dias de grandes movimentações ou de grandes expectativas como hoje também, né? Perfeito, Felipe, perfeito, racional. A maioria dos investidores, os que estão iniciando agora a jornada, o caminho aí no mercado financeiro, eles não se atentam muito a indicadores inflacionários, não entendem muito como replicar uma notícia, um fato, um número no trade. Então, a partir do momento que essa pessoa começa a entender a importância, o impacto dos movimentos, por exemplo, meio-dia a gente chama de horário de almoço no mercado, né? Meio-dia, 1 hora da tarde, é a hora que os players estão um pouquinho fora das suas mesas de operações, fora dos seus home brokers da vida, e a gente começa a entender quão importante é a gente se atentar a esses números. De novo, payroll, por exemplo, é um dos dados que o mercado espera muito, tem grande impacto aí para os movimentos, né? Até porque um bom surfista não vai surfar em mar calmo, então a gente pode associar essa analogia aí para o mercado financeiro também, né? Que a gente pode fazer essa comparação para os mais leigos, mas, contudo, vamos aguardar aí às 9h30 e provar que a gente está falando a verdade aqui, que a gente precisa ficar atento a esses números para poder tomar uma atitude mais assertiva. Boa, Marcel, eu vou trazer aqui na minha tela, inclusive no telão já abri aqui, o meu profit da Nelogica para a gente dar uma olhada. O Ibovespa ontem subiu 0,93% e o que me chamou a atenção foi justamente esse movimento que a gente viu em algumas empresas ligadas ao setor de varejo, tá? O varejo acabou ficando mais sensível e otimista com os dados de inflação de ontem e trazendo essa perspectiva. Não foi só a inflação, né? A inflação de ontem acabou mexendo com a curva de juro, caiu a curva de juro, fechou, né, a curva e aí trouxe um otimismo para o setor de varejo, tanto que a gente vê aqui própria Magazine Luiza, o Pets foi a alta mais disparada, mas a gente vê Açaí, a gente vê algumas outras empresas ligadas ao varejo mais de moda, como Arezzo, Grupo Soma, Loja Renner, a gente viu também própria Magazine Luiza, que estava aqui em algum lugar, que subiu também. O que me remete, Marcel, a essa expectativa em relação a varejo, né? Varejo muito penalizado, varejo muito alavancado, né? E todos esses indicadores trazendo uma perspectiva negativa para o varejo, mas um indicador que veio ontem, que foi esse número de inflação, acabou trazendo um respiro. Você acha que daqui para frente a gente pode ter uma vida melhor para o varejo, não necessariamente pensando em longo prazo, porque ainda tem muitos desafios, mas o investidor pode pensar em movimentos mais curtos, tiros mais curtos de varejo para capturar, de repente, um sentimento mais interessante do mercado? Sim, como qualquer outro setor, sempre existe uma luz no fim do túnel. Infelizmente, por conta de não contenção de inflação, o varejo foi um dos setores mais penalizados. A gente vê aí preços descontados no mercado. Se você colocar de mão dadas Americanas e Via Varejo, dentre outras grandes companhias, perderam grande e significativa parte
do seu capital. A Via recentemente mudou o nome, né? Eu vejo que isso não vai surgir tanto efeito para curto prazo, mas levando em consideração que essas companhias varejistas já tiveram valores e tamanhos maiores, preços descontados, hoje a gente vê Via abaixo de R$ 1,30. Isso há pouco tempo atrás, há um mês atrás, a gente via Via a R$ 2,50, quase R$ 3. Quer dizer, o papel caiu mais de 50% em menos de 30 dias. A gente pega outros players, outros pares do setor, de fato é um setor que eu ainda vejo alguma chance de recuperação. Claro, não de 100%, mas de forma gradativa. A gente está chegando no final de ano, vale fazer essa ressalva aí. Final de ano, as pessoas, a população acaba gastando um pouco mais, consumindo um pouco mais, tem as datas comemorativas, tem o Natal, tem final de ano, tem festa, então quer dizer, consumo, varejo, e eu acredito que será beneficiado e também pelos números aí melhorando. Vamos torcer aí para que o varejo saia um pouco dessa areia movediça. Ô Marcel, você falou da Via, né, que antes era Via Varejo, virou Via, e agora é Grupo Casas Bahia, inclusive mudou o ticker, né, deve ser BHIA, alguma coisa assim, ou GBHIA, mudou o ticker, mudou o nome, mas os desafios continuam os mesmos. Dá uma olhadinha no gráfico, vamos dar uma olhadinha, já que você citou, né, caiu 50% recentemente e tudo mais, e muito mais ao longo dos últimos anos caiu a Via, que agora é Grupo Casas Bahia. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aí, expectativa também, né? De repente essa capitalização, esse follow-on que a companhia propôs e que teve uma demanda bastante forte, estava pedindo 1 bi, chegou mais de 2 bi de demanda, investidor de olho no papel, querendo fazer aporte em Casas Bahia. Vamos ver, né? O que podemos esperar para o papel. No gráfico eu já vi ali que não tá fácil a vida, né? Não tá fácil, Felipe. Mas o follow-on foi acima da expectativa, você acabou de mencionar, né? A captação foi muito maior do que a própria companhia esperava. E é o que eu falei, Felipe, não dá para descartar o tamanho que é o grupo, né? O grupo ainda ele não é pequeno, ele perdeu o valor de mercado, receita diminuiu, está endividada. Então, assim, a companhia precisa passar por uma grande reestruturação, não só injeção de capital, claro que isso aí vai ser o principal combustível, mas não só isso. Talvez alguma conturbação aí na política, na cultura da companhia deva ter feito, não só falando em números que atingiu o setor todo, mas eu acredito que esse follow-on tendo uma entrada maior do que o mercado esperava, com certeza isso aí já mostra que o grupo ainda continua com o nome. Talvez seja por isso que o grupo voltou a se chamar Grupo Casas Bahia, né? Então a gente pode ver no gráfico que os papéis da Via Varejo bateram na casa do R$ 1,14. De novo, ressaltando, Felipe, essa queda ascendente aqui, essa queda brusca, feia, né, que aconteceu, faz pouco tempo, tá? Se a gente for reparar aqui, ó, nós tivemos um topo, né, um topo nos R$ 2,67 no comecinho do ano, né? Infelizmente, de lá para cá, o setor não melhorou, mas eu acredito que com esse follow-on pode sim ter dado aí um pouquinho mais de esperança para a companhia recuperar parte dessas perdas aí dos últimos dias. Maravilha, Márcio. Só para complementar a informação aqui, inclusive foi divulgado na tarde de ontem, né, um comunicado ao mercado da Via, que agora é Grupo Casas Bahia, que mudou, né? A Assembleia Geral Extraordinária aprovou a mudança de nome para Grupo Casas Bahia e um aumento de capital para até 3 bilhões de reais em ações ordinárias. E esse código de negociação na B3 vai ser o ticker BHIA, né? De Grupo Casas Bahia, BHIA 3.
depois dessa troca de nome aí, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, colocada pela companhia, e BHIA3, a partir do dia 20 de setembro, ou seja, daqui uma semana, né, praticamente na quarta-feira da semana que vem, Grupo Casas Bahia muda de ticker. Só a gente lembrando aqui, né, e muita gente tem até falado, né, sobre as recentes trocas de nome de Casas Bahia. Antes era o grupo Via Varejo, né, até 2021, quando mudou de nome, tirou o Varejo, virou Via, e aí englobando, né, Casas Bahia, Ponto Frio e outras lojas do grupo, né, de varejo, saiu o Varejo, virou só Via. E agora, 2023, praticamente 2 anos depois, muda o nome novamente para Grupo Casas Bahia, mudando o ticker. Antes era VVAR, lembra que era VVAR, V-V-A-R, de Via Varejo, depois virou Via, V-I-I-A, e agora vai ser BHIA, que é do Grupo Casas Bahia. Enfim, mudanças, né? Faz umas danças da cadeira lá, faz um trocadilho com o nome, faz umas trocas de nome, mas no fim das contas os desafios continuam os mesmos, alavancagem muito elevada, problemas, até mesmo alguns questionamentos em relação à governança da Casas Bahia, concorrência muito forte com o Mercado Livre, com o Amazon, com as chinesas que estão bastante fortes aqui no Brasil, mesmo com toda essa história de tributação, mesmo com toda essa história de taxação das importações, ainda tem muita concorrência, ainda tem muita complicação para os varejos brasileiros. Bom, são 8 horas e 27 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco o Primarket está de volta. Você continua com a gente. PNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais.
A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market, Pre-Market ao vivo, 8 horas e 34 minutos, a gente monitorando o mercado financeiro lá fora, toda essa expectativa em relação ao CPI dos Estados Unidos, que sai daqui a pouquinho, 9h30 da manhã. Inclusive, você vê ao vivo aqui a divulgação do dado, a repercussão dos números do CPI, você fica aqui com a gente que daqui a pouquinho a gente vai trazer os números para você. Inclusive, lá nos Estados Unidos, os índices futuros seguem em patamar negativo. Cai 0,12 o Dow Jones, cai 0,07 o S&P, cai 0,09 a Nasdaq. O cenário lá nos Estados Unidos está de cautela, todo mundo aguardando, pé atrás, esperando esses números da inflação americana. 8 horas e 35, chamar já para a tela, além do Marcel Martins, que já está aqui com a gente, o Eduardo Boechat, da Active Trades, já está aqui conosco. Boechat, muito bom dia para você, prazer falar contigo novamente. Bem-vindo ao Pre-Market mais uma vez. Bom dia, meu caro.
Bom dia, galera. Bom dia estar aqui com vocês. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boechat, o mercado não quer saber de movimentos bruscos, né? Todo mundo pé atrás, todo mundo esperando 9h30 da manhã. Como que se posiciona, né? Como que a gente aguarda esses dados? Olhando o mercado, né? Todo mundo pé atrás. A gente viu China fechando pé atrás, a gente vê Europa pé atrás também, né? Todo mundo com cautela, todo mundo com aversão ao risco. Estados Unidos. Como que a gente fica nesse aguardo? Qual que é a sua expectativa para hoje, Boechat? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, né? Eu tô totalmente zerado. Tenho nada, vou esperar, vou ver de camarote o número 9,6. Acho que vai ter volatilidade, né? Acho que o número vem mais alto por conta de aumento de gasolina, né? Preço, né? O petróleo subiu muito nessa última janela de 30 dias aí, acho que a gente vai ter aumento de preço de combustível, né? Teve aumento de preço de combustível, acho que vai repassar no CPI cheio, a expectativa já é 0,60 no mês, né? Então acho que essa é a toada, se for pior do que isso. É que o mercado tá operando diferente, né? Se a gente for olhar, notícia ruim é notícia boa, né? Mas nesse caso acho que não, acho que notícia ruim vai ser notícia ruim mesmo. Pois é. Chega uma hora que vira, né? Até tempo atrás era notícia boa, era notícia ruim era notícia boa, mas agora, se a notícia for boa no CPI, aí o mercado desestressa um pouco, você acha que tira um pouco de peso nas costas, e aí a gente pode ter uma percepção de que o Federal Reserve vai seguir com essa trajetória, chegou no pico de juro, ou essa dependência de dados pregada, não só pelo Federal Reserve, mas todos os bancos centrais mundiais estão pregando essa dependência de dados. A gente vai ficar falando, a cada dado que sai, Boechat, todo dado que sai a gente vai falar, então, agora a gente vai ter uma clareza maior. Não, agora a gente vai ter uma clareza maior. Tá difícil de fazer projeções um pouco mais de longo prazo, né? O mercado é assim, né? Sempre vai ser, né? O pessoal que opera o mercado há mais tempo aí, que está acompanhando, já deve ter que se acostumado com a ideia, né? A gente vive do dia a dia e muitas vezes a gente deixa de olhar a janela de longo prazo, né? O fato é que a inflação dos Estados Unidos caiu de 9 para 3 e pouquinho, né? E meio que estabilizou nessa faixa de 3 e pouco. Né? A gente está parado nessa faixa de 3 e pouco aí ao ano, né? Estou falando dados de inflação ao ano. Veio de quase 9% ao ano para 3 e pouco por cento ao ano e está parado. O que vai fazer isso aí para a meta, para voltar para 2? Vai ser uma recessão nos Estados Unidos? Vai ser a taxa de juros ser mantida por mais tempo em patamares mais altos? Vai ser mais choque de juros? Eu acho que vai ser um pouco de recessão e manutenção dessa taxa por mais tempo. Ontem a gente conversou aqui, o Marcel estava no programa também ontem conosco, conversou um pouco ontem sobre o comportamento do juro de 10 anos americano, que vem abrindo taxa, né? Vem subindo taxa. Eu acho que é mais importante para o mercado olhar isso, né? Mas óbvio que tem os ruídos de curto prazo, tem os dados que saem, tem um número que sai e é revisado, mas na hora o mercado operou aquilo, né? Isso é do jogo nosso aqui, é do dia a dia, não adianta reclamar, porque é assim que a banda toca. É assim que a banda toca. Ô Marcelo, eu até vi uma notícia hoje de manhã, né? A Bloomberg divulgou que o pessoal do Morgan Stanley está projetando essa taxa de 10 anos aí a 3,65 no fim do ano. Parece um tanto quanto, não sei se é difícil, se é complicado, não sei qual palavra exatamente utilizar aqui, mas a partir do momento que a gente trabalha na casa dos 4,20, chegando a 4,30, pensar em 3,65 tem que vir uma sequência de notícia boa, né? Para fechar tanto assim essa curva aí e ver esse juro chegando nesse patamar. Se isso acontecer, a gente pode ver uma melhora no ambiente para a Bolsa lá fora, Marcelo. Você vê que, de repente, um S&P, de repente a Nasdaq pode disparar ainda mais com o juro fechando? Com certeza. 3,65 é um dado quase que impossível assim, para a maioria do mercado. A gente vê os juros ainda um pouquinho ainda não contido. Para o mercado chegar a esse número, tudo tem que melhorar, alguns incentivos, a engrenagem ela tem que rodar com mais fluida, mas com certeza se a gente tem esses números aí atingidos, o mercado vai vir raspando a panela
como diriam os operadores, e a gente pode sim aí, até para o curto e médio prazo, ver uma bolsa norte-americana melhorando nos próximos meses. O Boechat, você acha factível? Você acha que chega nesses 3 e pouco aí ou é difícil? Eu não cheguei a ver esse reporte ontem, esse comentário ontem. Mas é ao lado do otimista do mercado, né? Achar que a inflação vai tá controlada, vai estar cadente, e por causa disso, né, o Banco Central americano já pode começar a pensar em cortar juros. Acho que esse não é o cenário ideal. Se o cara acertar esse cenário aí, provavelmente ele vai ganhar algum dinheiro. Eu não sou vendedor de taxa de juros nos Estados Unidos, 10 anos. Acho que, né, não cai. Eu acho que é isso aí. Nós vamos ter um tempo, ainda mais com o petróleo para cima, pressionado, né, não tem demanda no petróleo, né, não é por demanda, é simplesmente por corte de produção. Mas mesmo assim é uma variável que impacta toda a economia, né? Fiquei muito surpreso, inclusive, ontem com o IPCA aqui no Brasil. Até comentei aqui no programa que eu achava que vinha abaixo, pela dinâmica do mercado na segunda-feira à tarde, né, do jeito que o Brasil operou segunda-feira à tarde. A gente está nisso tem um tempo já, a gente enxerga os movimentos antecipados, né? A bolsa subindo e dólar subindo na segunda-feira à tarde. Parecia que terça-feira teríamos uma notícia melhor e foi assim também ao longo do dia ontem, né? Tanto dólar quanto bolsa subindo ao longo do dia. Mas mesma coisa, combustível pressionado, já temos defasagem de novo nos combustíveis no Brasil, temos que esperar para ver o que o governo aqui vai fazer. Combustível, né, diesel e gasolina no mundo todo são atores importantes aí no processo de inflação, então a gente tem que acompanhar muito de perto essa movimentação. A gente até estava comentando aqui, né, o Boechat, que essa questão do petróleo acima dos $92 e com projeções de chegar até $100, isso aí vai atrapalhar os planos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em vários outros países que vão sentir, né, o peso desse preço do petróleo. Principalmente quando a gente vê a Arábia Saudita, a Rússia cortando, mantendo o corte de produção, e a Agência Internacional de Energia falando que a demanda vai seguir forte, vai seguir bastante alta, né? É claro que já foi bem mais alta a demanda, mas a demanda por petróleo é resiliente, né? E aí quando você tem um preço de barril de petróleo nessa casa, acima dos 90, chegando a 100, isso aí vai atrapalhar os planos de alguns bancos centrais se a inflação continuar bastante persistente e não conseguir cair, né? Eu comentei ontem aqui também, né? O Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, agora eu já não sei, eu até falei ontem, nem procurei saber depois, mas é um dos chefes lá do JP Morgan, não sei se era CEO, presidente do conselho. Ele falou exatamente sobre esses dois pontos. Ele falou sobre taxa de juros nos Estados Unidos, que ele acha que é razoável que a gente siga subindo até acima de 5% ao ano, e petróleo, que ele acha razoável que a gente vá para 110. É um cara que está muito mais antenado, né, muito mais por dentro do que acontece no mundo que nós aqui, né? É um cara que ele tem um acesso à informação maior do que a gente tem. Eu gosto sempre de ouvir esse tipo de comentário, né, desses caras chaves, né? Óbvio que ele pode errar, né? O mundo né, ninguém tem bola de cristal, mas é um cara que tem muito mais acesso à informação, está dentro do que está acontecendo, né? Tem muito mais meios de saber para que lado que vai, tem acesso às pessoas. No mercado de petróleo, por exemplo, é um mercado dominado por 4, 5 caras, 4, 5 pessoas. É o cara da Arábia Saudita, o Putin, né? Esses 3, 4 caras se juntam e falam, não, pessoal, nós não vamos produzir petróleo assim, não, nós vamos diminuir X%. Pô, isso aí impacta o preço diretamente, né? Diretamente do petróleo no mundo todo, né? E com consequências na economia de todos os países, e é definido por 4, 5 pessoas. É um negócio diferente, é um ativo diferente de ser operado, né? Uma commodity que tem uma maneira diferente de ser operada, exatamente porque a oferta e demanda são reguladas meio que na ponta do lápis, né? Então, eu acredito que a gente tem que ficar muito esperto com o que pode acontecer vindo daí. Tem uma questão que tem colocada como importante, né, em relação ao petróleo também, Marcel e Boechat,
que é o estoque de petróleo lá nos Estados Unidos, que segue bastante baixo, né? Os Estados Unidos utilizando desse estoque de petróleo para também segurar um pouco da inflação causada pela elevação no preço da commodity. E hoje sai, daqui a pouquinho, inclusive, 11h30 da manhã, saem os dados de estoque do petróleo lá nos Estados Unidos. É um dado que o mercado monitora, até mesmo para entender e compreender e também projetar essas dinâmicas mais inflacionárias, porque, assim, estoque de petróleo caindo nos Estados Unidos, uma hora tem que repor, né? E com preço elevado, acaba trazendo um pouco de consequência negativa para a economia dos Estados Unidos também, e aí já tem todo aquele efeito. Enfim, são vários dados, várias notícias que acabam colocando peso aí para a gente que fica acompanhando o mercado, que fica acompanhando essa dinâmica todo dia, né? É um ponto de atenção, Boechat e Marcel, começando por você, Boechat. Aquilo que eu mencionei aqui, né? O mercado de petróleo é um mercado muito diferente de ser operado do que os outros, na minha opinião. Porque ele tem dono. Você tem alguns players ali que são donos do mercado. O máximo que os Estados Unidos conseguiu ao longo pós-Covid, aí, pós-início guerra, enfim, foi vender estoque de petróleo para segurar o preço. Mas jogou para baixo, ou seja, ele não tem mais o estoque regulador que ele tinha 1 ano e meio atrás. Isso aí já foi comido, já estamos lá embaixo. Ou seja, meio que fica na mão, né? Meio que o mundo inteiro fica na mão desses 3, 4 players principais. É óbvio que China tem interesse, mas aí China tem uma jogada, porque China está comprando direto da Rússia, né, a um preço mais baixo. Então, para ela não é tão impactante assim. Putin claramente já tocou, né? Já não está nem aí para o que pode acontecer no Ocidente. Então, poxa, para ele vai vender para a China e é isso aí. A Arábia Saudita se alinhando, a gente tem que acompanhar os movimentos, né? O xadrez do jogo do mundo, né? A Arábia Saudita entrando nos BRICS também é um movimento importante, também que a gente consegue perceber, ou seja, essa divisão, o Ocidente versus Oriente, vamos dizer assim, começando a ficar maior, e o Brasil um grande player nesse meio do caminho, tá? A gente estava conversando ontem aqui no escritório sobre isso. O Brasil é um grande player, porque aqui a gente é a comida, né? O Brasil é a fazenda do mundo. Então, a gente tem que estar alinhado em algum lado. Aparentemente, o governo prefere se alinhar a esse bloco mais alinhado à China. Né? Tá botando ficha no BRICS. Todo dia tem uma declaração do Lula querendo diminuir comércio internacional em dólar, né? Ou seja, quer minar a força do dólar no mundo. Ou seja, o Brasil está mais, hoje, nesse momento, alinhado ao grupo de países liderados pela China do que propriamente aliado aos Estados Unidos, né? Esse jogo vai acontecendo ao longo do tempo aí, e a gente vai operando o mercado no meio disso, né? Faz parte do nosso dia a dia ter o longo prazo. O chefe meu que falava que no longo prazo todos estaremos mortos, né? Isso é um fato verídico, né? No longo prazo todos estaremos mortos. Mas o longo prazo existe, mas ele é feito da soma dos curtos prazos, né? Todo dia nós temos que chegar no final do dia e terminar o dia com mais dinheiro do que nós começamos. Essa é a regra de qualquer trader, né? Terminar o dia melhor do que começou, né? E nós temos que operar o mercado abre e fecha todo dia, a gente tem que ir até o final. Então, mas é interessante ir acompanhando, enxergando, né? Eu gosto muito de olhar o movimento mais longo e dentro desse movimento mais longo ficar procurando as brechas para poder montar posições de curto prazo, né? Acho que é mais ou menos isso que é para fazer no momento, é o que tem para fazer o tempo todo, na minha opinião, né? Você gosta de o mercado está incerto. O mercado está sempre incerto. Eu estou nesse negócio há mais de 20 anos, eu nunca vi nenhum momento de certeza. Nunca vi nenhum momento de certeza, está sempre incerto. Entendeu? Então, acho que temos que acostumar com isso, né? Apertar os cintos e ir para frente. E aí, Marcel, contribuições, essa fala muito importante do Boechat aqui. No longo prazo a gente vai estar todo mundo morto, mas nesse meio do caminho vamos tentar ganhar um dinheiro, né? Ganhar mais do que perder é importante. Pegando carona aí com o Boechat, acabou de dar uma bela explicação, uma aula de Harvard aí, ficou bem claro que o mercado é incerto o tempo todo, né? Você estava comentando, Felipe, a importância do dado do petróleo, e a gente enganchou essa aula que o Boechat acabou de dar para todos nós, mas o mercado segue essa filosofia da incerteza,
o dado sim é importante, quando a gente tem números de estoque de petróleo que é divulgado lá nos Estados Unidos, quando a demanda é maior, a gente vê petróleo para cima, né? Nos últimos 10 meses a gente viu aí os 4 big players que o Boechat também acabou de comentar, né? Uma freada aí da Rússia e da produção também da Arábia Saudita. Tendo dado ou não, ainda assim é muito importante a gente ficar por dentro do número, tá? E quando sai esse dado que o mercado espera também e é de alto impacto, por mais que algumas ferramentas operacionais na hora do clique não mostrem lá a relevância, todo trader, bom conhecedor de mercado, sabe que é importante sim ficar por dentro desse número e que causa grande impacto aí não só no bolso do consumidor, mas também no preço do barril e, claro, no viés do mercado, que é o que a gente quer, né? A gente quer acertar. Boa. Mudando um pouquinho de assunto, né? O Boechat trouxe a questão aqui do Brasil, alguns cenários políticos. Queria repercutir um pouco com vocês, porque, claro que você falou, né, Boechat, o mercado está sempre incerto, né? Não tem certeza de nada. A gente acaba tendo que ter nossas convicções para poder operar nesse mercado incerto. Mas aí quando a gente fala de Brasília, a gente vê uma série de coisas acontecendo. E ontem a ministra Simone Tebet falou que olhar para corte de gastos só no ano que vem. E a gente tem falado bastante a respeito desse risco fiscal, a respeito dessa expectativa que está se deteriorando em relação ao fiscal, justamente por um governo que gasta e que não prima pelo corte de gastos. Ou seja, quer gastar mais, busca arrecadar mais para poder gastar mais e não tenta fazer esse corte. O ano que vem está muito longe, né? A gente precisava de uma demonstração mais cedo de corte de gastos para o mercado também ter uma acalmada, dar uma sinalizada de melhora nesse ambiente fiscal, Boechat? Você acha que, de repente, olhar só no ano que vem acaba ficando muito longe? A declaração dela mostra exatamente o espírito da turma que está no governo hoje em dia, né? Como que ela fala que nós temos um rombo de 170 bi para completar até o ano que vem para zerar o déficit, que é uma meta do atual governo, zerar o déficit. São 170 bilhões de reais. De onde será que eles vão achar 170 bi? Se não cortar gasto, vai ser via receita. Porque vai ser do CARF. O CARF é dinheiro que ia ficar com as empresas, né? O que aconteceu nesse negócio do CARF, que está mudando o julgamento do CARF? Agora tem o voto qualificado, ou seja, se empatar, a Receita Federal votou para pegar o dinheiro, né, para cobrar a multa da empresa, a empresa tem que pagar. Ou seja, você está tirando dinheiro da empresa, das empresas. Quer dizer, tirando dinheiro das empresas, não. Você vai cobrar as empresas. Quer dizer que as empresas vão ter dinheiro para pagar. Tem um outro porém também. Uma coisa é você penalizar as empresas e elas não terem dinheiro para pagar. Também acontece isso. Quer dizer, acho que estão botando muito peso nesse negócio do CARF, que é tirar dinheiro do setor produtivo. Não tem outra explicação, não tem outra frase. Você vai tirar dinheiro do setor produtivo para esterilizar no setor público, né? Vai botar o dinheiro no setor público e aí o setor público a gente já sabe o que faz com o dinheiro. Gasta mal, espalha dinheiro para todo lado, enfim. Aquela história que a gente já conhece desde que o Brasil é Brasil, né? Então, a mentalidade do governo é uma mentalidade muito perigosa, né? Na minha visão. Mas o mercado ignora, né? Esse que é o grande fato, né? Algum tempo atrás, se a ministra do Planejamento fala um negócio desse, que a gente não vai preocupar com a receita, com o gasto, né? Poxa, o mercado ia questionar, teríamos pedidos de impeachment, entendeu? A imprensa ia fazer barulho, né? Ou no atual governo, a ministra do Planejamento fala um negócio desse, não acontece nada. E o mercado também não piora, quer dizer, parece que o mercado está anestesiado, esperando, sabe, que alguma coisa boa possa acontecer. Eu acho que é isso, né? Lá fora também não cai, a gente está uma dinâmica lá fora, né? A bolsa lá fora meio que parada nesse nível de preço, o Brasil também meio parado nesse nível de preço há algum tempo, né? Tá todo mundo meio que trabalhando de lado, e acho que algumas coisas no Brasil não fazem preço. Vamos aguardar para ver se em algum momento faz, né? Se alguma hora isso aí vem com o preço. E aí quando a gente olha, Boechat, tem também algumas outras medidas que podem impactar bastante. O mercado
vai precificando, mas parece que não é uma coisa assim de uma tacada só. A gente fala do teto do cartão de crédito, né, do rotativo do cartão de crédito, que tem muita instituição financeira monitorando isso, que pode perder, inclusive, algum tipo de receita, pode perder algum tipo de lucratividade, pode perder capacidade, né, de operação. Tem a questão também do juros sobre capital próprio, que está na boca ali para ser rediscutido e atrapalha, né, investimento, atração de investimento para o país, atrapalha até mesmo a questão das empresas poderem fazer essa distribuição, né, de uma forma para os seus acionistas. Enfim, isso também vai fazendo preço pouquinho, mas nada que movimente muito o mercado, que parece que está de olho em outras questões, né, em questões mais macro, em questões mais lá do exterior, e fica olhando para lá e isso acaba passando, né, e não fazendo muito preço. A hora que fizer preço vai ser complicado, né? O que eu acho que mais impacta para decisão de investimento, a gente pode olhar as empresas estrangeiras estão saindo do Brasil. Pega o setor de banco. Quando eu comecei no mercado, o Marcel também é mais antigo do mercado, também vai lembrar, poxa, tinha quantos bancos estrangeiros no Brasil trabalhando? Né? Trabalhando mesmo, com agência, com, sabe, não só banco de investimento. Tinha o HSBC, Citibank, ABN, Santander, tinha vários. Quantos bancos estrangeiros temos hoje? Né? Tirando o Santander, que outro banco estrangeiro tem uma posição grande no Brasil? Né? Que está aqui no Brasil, realmente acredita no Brasil e tal? Não tem mais, acabou. Esse é um processo. Eu acho que a mudança, a principal ponto do Brasil é a mudança de lei. A insegurança jurídica. Vota-se uma coisa no Congresso, o STF derruba. Ou, às vezes, pegam assuntos passados que já estavam sedimentados. Por exemplo, semana tivemos vários, né? Mas questão do imposto sindical. Uma coisa que já foi votada no STF, acabou, não pode. Você não pode cobrar imposto sindical de não sindicalizados. Voltaram esse assunto de novo e passou. Né? Ou seja, coisas que são reavivadas, dependendo de qual governo que está no, né, de quem é que está no governo. Isso é péssimo para o ambiente de negócio, muita insegurança. Investidor de longo prazo gosta de tranquilidade, ele não quer vir para cá e ficar pensando o que pode acontecer no dia seguinte, se trocar o governo muda tudo, sabe? Temos que ter uma base, e isso acho que a gente não tem tido. Não é um problema desse governo, tá? Muda qualquer governo que muda, o governo que entra refaz o que o governo anterior, ou pelo menos tenta refazer o que o governo anterior tinha feito. E assim vai acontecendo sucessivamente. Pois é. Ô, Marcel, comentários, um minutinho aí para comentários, por gentileza, sobre esse tema, né? Que o mercado talvez venha a fazer preço em alguns movimentos que estão no radar aí. Bom, vamos pegar o gancho aí, setor financeiro ainda um pouco no neutro. O Boechat falou uma coisa importante, no nosso mercado local, aqui no Brasil, a gente teve uma grande mudança, né, no sistema bancário. Né? A gente não está falando só de juros, enfim, bancos estrangeiros não gostam muito de ficarem com o dinheiro parado em um lugar incerto. A gente teve aí um lado enxugado de bancos gringos que saíram do país, Deutsche Bank é um deles, a gente tem bastante nome grande no mercado que fugiu com as suas operações aqui no Brasil, HSBC, enfim, uma série de questões aí que a gente tem que ficar de olho, antenado, mas sempre é promissor, né? O sistema financeiro, as instituições financeiras, por mais que elas sejam lesadas, enfim, impedidas talvez de um determinado período pararem um pouquinho de crescer, elas sempre dão um jeito aí de contornar o cenário, tá? Até porque se não fossem os bancos, o que seria da nossa economia, né, Felipe? Boa, Marcel, valeu. Ô, Boechat, agradeço sua participação, sempre um prazer recebê-lo por aqui. Considerações finais para esse dia de hoje, o que deixaremos no radar e expectativa também, né? O que acontece a partir das 9h30 da manhã? Só finalizando o assunto de bancos, o Bank Boston também trabalhei no Bank Boston, também saiu, foi comprado pelo Itaú. Aí agora a gente viu o Itaú vendendo a participação dele na Argentina. Aí você fala, poxa, o cara resolveram sair da Argentina, realmente a Argentina está ferrada.
Quer dizer, a gente consegue enxergar quando acontece com os outros, né? Por que a gente não consegue enxergar quando acontece com a gente, né? E aconteceu com a gente, vários bancos saíram, né? Enfim, sobre o mercado de hoje, acho que é foco daqui a pouquinho, 9h30, volatilidade, e ao longo do dia a gente vai, né, voltando à normalidade. Acho que a tarde tende a ser mais calma. Ontem a tarde foi bem tranquilo, o mercado ficou bem travado a tarde toda. De manhã, dedo na tomada, vamos tomar choque, todo mundo junto às 9h30 e depois vamos ver o que acontece. Beleza, galera? Pô, bom dia para todo mundo. Valeu. Bons trades a quem está assistindo, ao Marcel, a todo mundo que opera no mercado. Valeu, galera, vamos lá. Valeu, bom pregão aí, um abração para você. Amanhã, o grande Marco Prado já está de volta, só subiu a plaquinha hoje. Fez a troca, fez a substituição, amanhã ele está de volta. Valeu, Boechat, que volta em breve aqui na programação do Primarket. 9h, redondo, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente acompanha a abertura do mercado futuro, daqui a pouquinho a gente repercute mais as movimentações do mercado e você continua com a gente. BMC Primarket volta daqui a pouquinho, não sai daí. E todo mundo, claro, na expectativa do CPI. Não sai daí, a gente volta já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui no Primarket, trazendo a abertura do mercado, 9h04, abertura do índice futuro, né? Tentando ganhar alguma força aqui, tá entre perdas e ganhos, tá no 0 a 0, para falar a verdade, 119.055 pontos, esse índice futuro aqui muito em sintonia do que a gente tem visto no cenário internacional, todo mundo um pouco tirando o pé do acelerador, né? Na verdade, com o pé no freio, esperando o que vai acontecer daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, com o CPI. Para falar a verdade, CPI, PCI, têm sido dados muito mais aguardados do que anteriormente a gente tem visto
com payroll, né? Antigamente a gente falava, pô, vai sair o payroll, é um dado muito importante, mercado de trabalho, resiliência, como que tá a pujança do mercado de trabalho americano. Hoje em dia a gente fala mais de inflação, né? Inflação, CPI, PPI, PCE, os dados inflacionários lá nos Estados Unidos trazendo muito mais repercussão, aguardo, expectativa do que o mercado de trabalho. Ô Marcel, a gente está vendo o índice abrir na estabilidade, praticamente no 0 a 0 hoje, todo mundo pé no freio, esperando dado de inflação. E aí, como que operador de mercado interpreta esse movimento, essa abertura, o que espera de hoje, diante dos sinais que a gente está vendo nessa abertura de agora? A gente comentou, Felipe, no início do programa que a expectativa era de não muito volume nessa abertura, né? Porque, como dito, é muito importante dados de inflação para o mercado. O impacto é muito grande, causa mais certeza nos movimentos. E, mais uma vez, o investidor ele quer acertar esse movimento. Então, na incerteza, fica em cima do muro. A gente viu aí que o índice ele abriu praticamente aí no 0 a 0. Agora o índice Bovespa, o índice futuro sobe 0,02, quer dizer, entre 0,02 e 0,0 é nada, né? Estamos no bola gato, mais um jargão que a gente utiliza aí no mercado. O índice encostou aqui nos 119 mil pontos, está respeitando bastante. Eu acredito que, mais uma vez, nós não veremos grandes movimentações na abertura. Não é normal a gente ver um candle aqui, ó. Eu vou dar até um zoom, coloquei uma flechinha vermelha para o telespectador conseguir ver melhor. Tracei duas linhas de tendência de alta. O Ibovespa está respeitando bastante, praticamente no preço de fechamento de ontem, onde o índice Ibovespa fechou no 119 e enquanto não bater o sino aí desse dado das 9h30, eu não enxergo muito volume. E perto das 9h30, não certeza, mas 9h20, 9h25, com certeza o mercado vai querer já antecipar essa saída do dado. Então a gente vai e pode esperar grandes movimentações perto da janela das 9h30 da manhã. Ô Marcel, para quem está operando, né, e não tem muita intimidade com o riscado, é melhor esperar o turbilhão passar para depois fazer as operações ou dá para pegar um jacaré nessa onda aí? Dá para pegar um jacaré nessa onda, até porque, Felipe, se por exemplo o operador ele volta para a tela ou acessa, né, o seu home broker, sua plataforma operacional da corretora, se ele acessa depois do dado não adianta, né? A gente fala que não adianta querer pegar o bonde andando, né? Esse ditado serve bastante para o mercado. Então, de novo, o mercado ele vai criar uma expectativa segundos antes do dado. De novo, CPI, payroll, vários dados inflacionários, juros também, dado esperado pelo mercado, mas segundos antes, alguns minutos antes, o mercado ele já busca antecipar, principalmente movimentações vinda dos tubarões. Maravilha. Ô Marcel, e aí, né, a gente fica nessa expectativa, obviamente, né, do CPI. Na operação, no dia a dia, o que você tem notado? O dado de inflação, ele tem mexido mais com o mercado, tem mexido mais com as expectativas do mercado do que os dados de emprego. O payroll saiu recentemente, a gente viu, meio que veio em linha com o esperado, veio um pouquinho acima e tal, mas os dados já tinham saído, outros dados de emprego, né? Não necessariamente o payroll, o ADP já tinha saído, os outros já tinha saído, e aí foi calibrando a expectativa do mercado. Na operação, no dia a dia, o que tem feito mais preço, o que tem movimentado mais expectativa do investidor? É mais inflação, é mais dado de emprego, mais Federal Reserve, que inclusive semana que vem tem super quarta. O que tem mexido com as expectativas dos investidores? Eu acho que o mercado tem feito mais preço com dado de inflação e juros. É claro que unindo, Joyce, no caso de dados de crescimento ou não de emprego nos Estados Unidos, Bolsa Local, né, no Brasil, enfim, é claro que isso contribui para o movimento do mercado. Mas o que tem feito mais preço, com certeza, é a inflação, até porque eu que opero já uma longa data, eu não tenho visto grandes movimentações quando a gente tem já o dado divulgado pelo mercado de emprego, né? Ele crescendo ou não, sim, isso tem absorção, o mercado impacta diretamente a esse dado, mas eu acho que inflação e juros eles ficam de lado a lado. Eu não acho que inflação tem menos impacto e os juros têm mais, eu acho que os dois andam de mãos dadas
e o mercado tem se movimentado em base a esses dados de forma praticamente que igual. Então isso eu acho que o que faz mais ter preço e fazer preço no mercado. Ou seja, essa semana a gente vê esses movimentos. Agora, quarta-feira, com dado de inflação que vai sair, CPI. Semana que vem tem definição de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil também, a famosa super quarta. Semana que vem também a gente vai ter essa movimentação, essa expectativa, talvez até esse movimento todo que a gente tá vendo hoje, né? De repente o pessoal mais pé atrás, mais esperando o que vai acontecer. Claro que tudo depende do dado que sai hoje, né? Já vão alinhando as expectativas, mas essa semana e semana que vem são dias de muita expectativa para os operadores. Semana de grandes emoções, né? Sempre de grandes emoções, né? Não tem como surfar em mar calmo, né? De novo, tinha dado esse ditado logo no início do programa. Não tem como, Felipe, o investidor ganhar dinheiro sem volume, sem volatilidade. O trader mais experiente, ele depende de uma série de fatores para poder ter sucesso, né? Ninguém opera, eu falo muito com as pessoas que ninguém opera por operar, né? Ninguém trada por tradar, porque é digital, porque é fácil ou não, é difícil. As pessoas tradam porque elas querem ganhar dinheiro, né? Sem sombra de dúvidas. Isso para qualquer tipo de investidor, independente do horizonte de investimento em perfil, pessoa mais conservadora, moderada, arrojado, curto, médio, longo prazo, isso é indiferente, né? O mercado, ele clica e ele quer ter uma razão para clicar. Então, grandes emoções aí para a semana, apesar de algumas manchetes ter dito que a semana não teria muita conturbação, mas não é o que o mercado está mostrando. O mercado está mostrando que está eufórico e esperando aí os números virem de agrado para a gente continuar acertando os vieses. Boa, o Marcel, só para trazer informação aqui para o telespectador importante, né? Porque a gente falou, né? O mercado vai vivendo a expectativa, parece aquele rufar dos tambores pouco antes do dado efetivamente sair. E eu estou monitorando os futuros americanos aqui, eles viraram um sinal, praticamente. O S&P e a Nasdaq passaram do patamar negativo para o patamar positivo. Então a gente já consegue, né, monitorar um pouco dessa expectativa dos investidores, e a Nasdaq subindo mais, inclusive 0,10, estava caindo 0,10, 0,20, chegou a cair ao longo dessa expectativa, agora já sobe 0,10, 0,11. O S&P sobe 0,05, né? E o Dow Jones futuro, ele está praticamente no 0 a 0 com uma queda de 0,01. Então a gente já vai vendo, né, essa movimentação, a gente já vai vendo o olhar dos investidores. Se a gente percebe que a Nasdaq está numa movimentação maior, os investidores talvez monitorando alguma expectativa diferente ali em relação ao que deve sair, né? Então é interessante ver essa movimentação no futuro por lá, porque de repente a gente pode ter essas movimentações e acompanhar, né, surfar essa onda aí, como você muito bem falou, de repente um mar mais revolto entre altas e baixas, sobra alguma coisa aqui para os investidores brasileiros também pegarem um pouco desse movimento. Mas é interessante ver, né, essa virada, né? Tava mau humor, tava uma aversão ao risco nos índices futuros, e a gente já vê uma mudança de paradigma, a gente já vê uma mudança de comportamento dos investidores. É natural acontecer isso antes do dado, principalmente que a gente já via uma tendência, né, Marcel? China, Europa e Estados Unidos nesse patamar negativo. Quando vira o sinal, natural e disso acontecer, ou sinaliza alguma coisa? Sinaliza expectativa positiva, ou seja, que o dado venha dentro do esperado ou acima do esperado. Eu havia comentado que não tem o tempo certo de antecipação. No começo aqui do programa, os futuros lá no mercado norte-americano caíam perto de 0,10, e a gente sabe que 0,10 lá fora não é igual 0,10 aqui no Brasil, né? Tem uma grande diferença assim, nessa paridade, né? A gente está falando de um mercado dolarizado e aqui é um mercado real. Agora, quando a gente vê o mercado à espera de um dado de extrema relevância, como o CPI, e ele virando de 0,10 negativo para 0,10 positivo, ou seja, alta aí de 0,20 nessa janela de tempo,
com certeza esse dado deve vir em linha, deve vir acima e a gente pode sim usar como balizador já para começar a preparar a boleta aqui, né? E tentar ser o mais milimétrico possível e pegar carona às 9h30 e já ir para casa e tchau. E encerra o dia, dinheiro no bolso, sorriso no rosto e vamos que vamos, né, Marcel? É isso aí. Só para a gente não dizer que não falou da Apple, o Marcel, porque até pegando o gancho da Nasdaq que virou patamar, a Apple no pré-mercado subindo levemente, 0,3% agora, depois de cair mais de 1,7% no pregão de ontem, com toda aquela questão, né? Vai lançar o iPhone, lançou o iPhone, aí o pessoal olha para o iPhone 14, para o iPhone 15, não tem muita diferença, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, nada muito espetacular de diferença que justifique, de repente, uma troca, mas para quem gosta de Apple, foi um baita de um evento. Inclusive, estava olhando ontem, Marcel, mais de 2,5 milhões de pessoas ao vivo, simultâneo, no canal da Apple, vendo o lançamento do iPhone 15. Impressionante esse número. Se depender de audiência, talvez tenha vida interessante nas vendas do iPhone. Mas e aí, né? Que a gente, como a gente fala de mercado, né? Olhando para a empresa, né? Que teve algumas questões ali no meio do caminho, falou de China que não podia, com restrições para órgãos governamentais de iPhone, a China já negou, falou que isso não está acontecendo efetivamente, aí lança um iPhone com a esperança de trazer mais receita, iPhone praticamente 50% das receitas da Apple, enfim, olhando para a empresa, olhando para esses movimentos recentes aí, e claro, com o lançamento do iPhone 15, o que a gente pode tirar desse contexto todo aí, na sua visão, Marcel? Bom, a gente vê um sacode aí nas ações da empresa que revolucionou o smartphone, né? Parece que a gente vê o assédio tara por parte do consumidor. Houve sim esse stream aí, a da Apple, anunciando o novo iPhone. A gente até comentou aqui antes do programa um pouquinho sobre preço, né? O brasileiro sofre um pouquinho ali para comprar o smartphone, um iPhone no caso. Lá fora a gente não tem um reajuste de preço. Aí vem essa notícia aí simultânea, dias atrás, que China ia paralisar um pouquinho aí a Apple de trabalhar e operar no ponto e país da Ásia, né? no composto asiático, enfim, a gente vê aí uma mistura aí de sentimentos e notícias e enfim, especulações sobre as ações da Apple, mas, a empresa Apple, e a gente vê e deve esperar bastante movimentação nas ações, até porque hoje aqui por parte dos brasileiros está muito mais fácil, muito mais democratizado investir também de forma dolarizada do que só em real, né, Felipe? Hoje o investidor brasileiro ele não fica só apenas olhando o Brasil, a gente vê muitos Estados Unidos, porque são os pioneiros do mercado financeiro, a gente sabe da força que eles têm, impacto aqui no nosso mercado. E visto isso, com certeza os brasileiros podem também aproveitar aí essa conturbação de preço, porque de novo, mais uma vez voltando, nessas grandes volatilidades e ondas que a gente pode pegar aí um bom sinal e quem sabe também aproveitar com esse tumulto aí e murmúrios de Apple. É interessante que quase metade, né, do portfólio da Berkshire e do Warren Buffett está em Apple, né? Claro que ele não colocou metade do dinheiro em Apple, mas foi crescendo ao longo do tempo enquanto a companhia foi crescendo de valor. E é interessante perceber que não rebalanceia, né? Vai mantendo a posição, vai segurando, vai dando o famoso hold depois do buy, e aí, mesmo crescendo tanto assim, não se desfaz das ações da companhia. É interessante ver esse movimento, né? Porque também muita gente fala, não concentra tanto assim, praticamente 50% do portfólio numa única empresa, é uma concentração, é um risco e tudo mais, mas o oráculo de Omaha não está pensando nisso não, né? Olhando para a Apple, parece que ainda é um bom investimento na visão do Warren Buffett, né, Marcel? Sim, e eu sempre comecei mercado lendo sobre o Warren Buffett, e é interessante a gente também clarear aí para o telespectador.
ele não só enriqueceu com o Apple, mas outras companhias grandes como ações da Gillette, Disney, American Express, né? Coca-Cola, maior investidor pessoa física do mundo, né? Praticamente um dos donos da Coca-Cola, né? Ele não tem direito, ele não tem obrigação ali legal, mas é o maior acionista pessoa física. Então, para o fundo ali do Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, não ter saído nem 1% depois da surra que a Apple tomou esses dias da notícia de China, isso aí deixa mais que claro que a Apple é disparada, uma das ações talvez mais seguras a longo prazo para o investidor. Ela perdeu grande parte aí, né, de valor de mercado, mas de novo a gente equaliza ali, final de ano chegando, iPhone 15, todo mundo acampando ali nos arredores das lojas da Apple. Não quero... Eu gostaria de ver de perto ali, eu vejo algumas notícias quando tem lançamento, tem gente que acampa 1, 2, 3, 5 dias antes da divulgação e lance de compras aí do smartphone, mas enfim, continua sendo uma grande aposta por parte dos investidores. Eu acho que oscilar preço é normal, não só em Apple, qualquer papel oscila, mas continua sendo uma ação muito positiva, muito interessante para o longo prazo. Maravilha. E só para eu trazer eu tô com o gráfico aqui atrás, ô Marcel, só da Apple, só para a gente dar uma olhadinha. Ontem fechou em 1,71 de queda, 176 dólares e 30 cents a ação da Apple. Mas olha só esse crescimento lá, vamos lá, de 2015 para cá, né? Se a gente pega de 2016 para cá, olha só, mais de 700%. Se a gente pega só do ano passado para cá, né? Se a gente pega do ano passado para cá, a gente já tem, olha só, essa movimentação praticamente lateral. É interessante que é o que a gente vem falando bastante aqui, né? Às vezes abre uma oportunidade, você vê uma lateralização aqui, né? Caiu de 2022 para 2023 cerca de 30%, mas aí no ano já sobe praticamente 50%. Então, como você muito bem disse, às vezes movimentos, oscilações, incertezas como essa abrem espaço para melhorar, aumentar investimento ou até mesmo entrar no papel. Muito bacana a gente ver essa movimentação e claro que a gente vai continuar falando de Apple, afinal, né, o day after, o dia depois do lançamento. Ô Marcel, a gente já está quase na reta final aqui do nosso pre-market e eu queria que você trouxesse aí as considerações finais, porque, como a gente vem falando desde as 8 horas da manhã, é aquele dia de expectativa, é aquele dia do investidor não tirar o olho da tela enquanto não sai o dado do CPI e aquele movimentinho antes de sair o dado e depois de sair o dado, todo aquele turbilhão de notícias e de movimentações no mercado. Mas enfim, deixa as considerações finais para essa quarta-feira, 13 de setembro, para os investidores que estão nos assistindo. Vamos lá. Já temos 23 minutos de pregão aberto, né? E é impressionante como o índice ele continua em cima do muro, ele não sai dos 119.040 pontos. E deixo as minhas considerações da atenção que a gente tem que ter em dias como o de hoje, né? 9h30, agora são 9h23. Então, quer dizer, investidor aí, atentem-se aí a esse dado, que com certeza vocês vão entender a importância de aproveitar essas grandes ondas do mercado como o dia de hoje. Maravilha, já até puseram a tela ali, mas é isso. Marcel, valeu, obrigado. Amanhã Marco Prado já está de volta. E aí seguiremos a programação normal. Abraço, Marcel, valeu. Valeu, Felipe, obrigado. Valeu, é isso aí, pessoal. E a gente fica, claro, observando. A Apple ainda está aqui na minha tela, mas deixa eu trazer o índice futuro aqui só para a gente trazer essa movimentação. Marcel, muito perspicaz trazendo essa movimentação. Está praticamente no 0 a 0, mercado esperando. Deixa eu até colocar os 5 minutos, ele falou 23 minutos aqui de 23, 24 minutos de pregão hoje. E olha o mercado, mais parado do que água de poço. Não sobe, não desce, não vai, não volta. Todo mundo em compasso de espera para inflação lá nos Estados Unidos. Índice de preços ao consumidor saindo daqui a pouquinho, 9h30 da manhã. Claro que a gente vai trazer
ao longo da nossa programação, ao vivo aqui na nossa programação, o dado do CPI que vai sair daqui a pouquinho. Claro, o mercado esperando, daqui 6 minutos saem os dados do CPI. E lá nos Estados Unidos, como a gente veio trazendo aqui, né, nessa movimentação, o S&P, que tinha virado do negativo para o positivo, virou para o negativo de novo. Mas é claro, é um negativo muito ligeiro. Também é muito próximo do que a gente está vivendo aqui. É 0,01 de queda, é praticamente nada. O Dow Jones Futuro cai 0,05 e a Nasdaq Futuro sobe 0,03. Estava com ímpeto um pouco maior de alta até agora há pouco, como a gente comentou aqui, né? Estava num patamar negativo, agora foi para 0,10, 0,12% de alta e agora subindo 0,03. É esse movimento. E o dólar, o que acontece? Sobe 0,15, também praticamente não muitas movimentações. Lembrando que fechou 0,94, já está 4,94, está 4,95 agora, uma leve alta nessa expectativa do CPI. E a gente, claro, vai monitorando, vai trazendo, vai analisando ao longo da nossa programação todos esses dados de inflação que saem daqui a pouquinho lá nos Estados Unidos. E eu vou ficando por aqui, o BMC Pre-Market vai ficando por aqui, a gente agradece muito a sua companhia, a gente agradece muito a sua audiência nesse comecinho de dia de muita expectativa e, claro, peço e agradeço você que vai ficando na nossa programação. Daqui a pouquinho chegando o BMC News ao vivo. Paula Moraes, comigo também, daqui a pouquinho estou de volta. Forte abraço, até mais, tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como?